A paz do Senhor para todos meus irmãos, minhas irmãs, pastores, obreiros, ouvintes do canal Mensagem de Esperança. Eu quero ler nesta oportunidade a palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso é muito bom também para outros. E vejamos a palavra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eu quero aproveitar nesta oportunidade para focalizar uma doutrina bíblica tão importante que às vezes é mal compreendida. É a doutrina do dízimo. Meus irmãos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas o primeiro homem que deu dízimo chamava-se Abraão. Abraão tinha vindo da vitória, da batalha, daquele rei que tinha invadido a Palestina. Ele tinha tido vitória. E de repente chega-se aquele personagem um pouco estranho, misterioso, chamado Melquisedeque, rei e sacerdote. Ele, naquela oportunidade, ele era rei sacerdote na cidade de Jerusalém. A gente tem que entender que deveria ter um conhecimento de Abraão com Melquisedeque ou algo parecido. Mas Abraão, ele conhecia a cultura dos seus povos, os povos semitas e outros povos. Eles sempre tiveram na cultura contribuir para a manutenção da religião. E quando chegou aquele homem que trouxe pão e vinho para Abraão, Abraão fez o seguinte: reconheceu nele uma autoridade espiritual. E Abraão deu para ele o dízimo, que coisa importante, né? Não tinha lei nenhuma que mandasse dar o dízimo, mas ele deu porque ele reconheceu nele um homem de Deus. E ele, sendo sacerdote, naturalmente recebia dízimo, fazia parte da cultura deles. Depois nós encontramos também outro homem, o neto de Abraão, chamado Jacó. É importante que Jacó saía de casa meio perseguido, aflito por causa do seu irmão. E ele chegou naquele local chamado Luz, depois chamado Betel, dormiu ali. Ele não tinha mais travesseiro, ele pegou uma pedra e fez travesseiro. E tem aquele sonho maravilhoso que eu não vou comentar nisso. Mas quando ele acorda, ele levanta aquela pedra como sinal. Interessante que ele unge também a pedra, não vou entrar no mérito disso, dessa oportunidade, e faz um voto a Deus. Senhor, se me levares em paz, me abençoares, e eu voltar à casa de meus pais, eu te darei o dízimo de tudo. Eu faço uma pergunta: quem mandou Jacó dar dízimo? Quem ensinou Jacó que era para dar dízimo? Não tem nada mencionado, mas fazia parte da cultura. Certamente ele ouvira que o seu avô Abraão dera o dízimo também para Melquisedeque. E agora Jacó está prometendo o dízimo não para Melquisedeque, mas para Deus. Eu quero focalizar em algo importante. Moisés, quando legislou no deserto, ele não criou o dízimo. Ele apenas regulamentou dentro da lei aquilo que já fazia parte da cultura religiosa dos povos semitas. Aí surge o dízimo. Nesta palavra que eu acabo de ler, isso para não entrar em muito detalhe,
os fariseus vinham criando problema com Jesus. E Jesus disse para ele: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dás o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Então, eles davam o dízimo das coisas mínimas. O endro, o cominho, o hortelã, não tinha muito valor, mas ele dava o dízimo. Mas Jesus disse: mas esqueceis uma coisa mais importante da lei. Está faltando para ti o juízo, a misericórdia e a fé. Ele diz: isso são coisas importantes na lei. O que é que ele diz? Deveis, porém, fazer essas coisas. Está aqui na palavra, Mateus 23. Fazer essas coisas, que o juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquela, em outras palavras, não esquecer do dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Jesus estava debaixo da lei, mas ele poderia ter dito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dás o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Ele podia terminar ali, mas ele legislou: não omitir aquelas. Ele está assim: não omita o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Então, meu irmão, minha irmã, quer ser abençoado por Deus? Passa a ser um dizimista. A bênção do dízimo. Passa a ser um dizimista. Traga o seu dízimo à casa do tesouro e tu vai ver que o Senhor vai te abençoar maravilhosamente. Mas o dízimo não é para fazer barganha com Deus, não. O dízimo é para trazer com alegria, com entusiasmo, reconhecendo que aquilo pertence ao Senhor. E você fazendo isso, você vai ser abençoado. Que o Senhor opere na tua vida. E eu quero pedir neste momento por muitos irmãos, muitas irmãs, que muitas vezes não traz o seu dízimo e passam a vida toda atribulada, o dinheiro nunca dá, tudo falta. Faça uma prova com Deus. A palavra: fazei prova de mim, está lá em Malaquias. Fazei prova, não é barganhar com Deus. E tu vai ver que tu serás abençoado. Eu quero orar agora, para que o Senhor toque na tua vida, no teu ser, no teu entendimento, para que você passe a ser um dizimista. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu preguei nesta oportunidade uma mensagem sobre a doutrina do dízimo, que é tão desconhecida para muitos, tão mal entendida, mas é uma bênção. Senhor, opera no coração, na vida daqueles que me ouviram, estão me ouvindo, para que eles passem dizimista, para ficar debaixo da tua bênção, não debaixo de maldição, para ser abençoado. Pai eterno, tudo isso eu peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.